Vocês estão gostando? Então, a gente. Olha, só para te avisar, a gente vai ter um painel de sustentabilidade também, tá? Então, acho que vai dar uma explorada melhor nas suas dúvidas e tudo mais. Vamos para o segundo painel, né? A gente vai pegar aqui, periferia na lente. A gente vai estar falando sobre iniciativas inovadoras iluminando o caminho para o futuro do Rio. Queria chamar Cisney Rezende, da Rádio Tupi, que vai ser o moderador. A Geise Lino, da Rede da Maré. O Jean 2050, meu parceirinho. Esse aqui é o brabo. Gente, ó, também já vou vender o peixe aqui. A gente fala muito sobre, vai lá para a Zona Norte, vai para a Baixada. Santa Amaro na veia, quer subir o morro, quer ver uma favela? Só ligar para ele, entendeu? Pega a motinho dele aí, te busca lá embaixo. Tá tudo em casa, tá bom? E o Léo Zujé. Léo tá aqui, Casa Firjan, tá bom? Vamos para esse bate-papo, daqui a pouquinho eu volto. Bom dia, pessoal, tudo bem? Quando disseram aqui cria, cabelo nevado, eu falei, pô, tô dentro, né? Tem tudo a ver comigo, né? Mas tem a ver sim, porque depende da forma como nós olhamos as coisas, né? Veja o caso da voz maravilhosa da Verônica. Quero a Verônica psicoterapeuta minha, né? Com uma voz belíssima como essa. E vocês que vão dar vida, né? O meu papel aqui é mais beber essa água gelada, que eu estava de olho nela desde que cheguei, né? E tentar, de alguma maneira, fazer uma mediação. Mas vocês vejam como o olhar das coisas. Na palestra anterior, né? Eu até tive o cuidado de anotar aqui, o Diogo se apresentou, para quem por acaso não esteja vendo, né? Isso é rádio. Isso é rádio. Basicamente, a matriz do rádio é a voz. Perguntam para mim assim, sabe que o rádio vai acabar, né? Enquanto tivermos o que dizer e alguém falar, tivermos um ouvido disposto a ouvir, não vai acabar nunca, né? Só se realmente nós terminarmos como espécie e que vem aí qualquer outra coisa, mas eu acredito que não. Isso é rádio. O Lucas, por exemplo, falava aqui da Kenner, né? Eu olhei para a sandália dele e lembrei da minha... Eu tenho um cachorro de 5 anos, o Tog, e uma cadelinha de 1 ano e 4 meses. Há 8 meses, ela foi abrir a porta do carro e jogaram a cadelinha fora. Eu estava passando na hora. Como ela é muito parecida com o que eu tenho, o vira-lata, eu peguei. Eu olhei aquela sandália, falei, eu quero aquela sandália, mas a Giga quer também, entendeu? Então, a minha cadelinha certamente vai ter um ótimo uso para aquela sandália. Então, o olhar das coisas que a gente tem. E, finalmente, quando a Jeitan me disse assim, olha, gente, eu tenho cara assim de nova, um rosto de nova, mas eu tenho 35 anos, né? Eu diria para você o seguinte, olha, eu tenho cara de velho, mas só tenho 66, entendeu? Então, depende da imagem das coisas que a gente tem. Então, eu vou pedir a gentileza aqui que cada um de vocês conte um pouquinho. Isso nós já combinamos antes, né? 5 minutinhos mais ou menos, para cada um falar dos seus projetos, sua vida. Tem gente aqui que eu não vou dizer, diz assim, mas a gente faz tanta coisa, o que é que a gente vai destacar? A gente deixou bem à vontade, né? Para que cada um fale o que acha que é o DNA, a matriz, né? do que produz, do que realiza, como foi feito anteriormente, né? E assim eu só vou conduzindo e depois abrimos as perguntas, tá bem? Não sei se eu sigo a ordem que me deram, porque agora é assim, ou se no meu tempo de jovem, eu como cavalheiro, eu indicava a dama para iniciar, né? Não sei se eu sigo, então, o meu DNA, ou se eu sigo o que atualmente... Não importa, isso vai para a ordem alfabética, né? Então, eu vejo que os rapazes estão acenando com a cabeça, então, fica à vontade, ou em pé, ou aí onde você está, fala um pouquinho do que você desenvolve e se apresente também, e eu acho que assim as pessoas vão te conhecer. Oi, gente, bom dia. Me chamo Geisa Lino, sou diretora da Redes da Maré. A Redes da Maré é uma organização da sociedade civil que existe no conjunto de favelas da Maré há mais de 20 anos. A gente começou com um projeto de educação, a partir de um projeto pré-vestibular, de moradores da Maré que estavam na universidade ou já que tinham se formado. Saiu uma pesquisa dizendo que a gente tinha um índice muito baixo de pessoas de periferias e favela na universidade. A partir disso, foi criado um curso pré-vestibular, onde a gente teve hoje, né, se a gente for pensar hoje, as pessoas que já passaram por esse pré-vestibular, Marielle, eu, enfim, muitas pessoas participaram desse pré-vestibular. A partir desse pré-vestibular, a Rede da Maré viu que precisava pensar no desenvolvimento territorial, né? Tinham vários conflitos dentro do território que dificultavam a educação, inclusive. Então, foram criados eixos de atuação. Então, hoje, a Rede da Maré atua a partir de eixos. A gente tem o eixo
de educação, o eixo de segurança pública e acesso à justiça, o eixo de direitos urbanos socioambientais e o eixo de arte, cultura, memória e identidade. Então, a Maré é o conjunto de favelas da Maré que fica entre as principais vias de chegadas e saídas do Rio de Janeiro. Tem mais de 140 mil habitantes, é maior do que 96% dos municípios de médio porte do Brasil. Então, acho que é um pouco isso. A Maré é gigante, né? Esses contatos são feitos de maneira virtual ou vocês têm também nesses eixos, né, espaços físicos, presenciais, espalhados por lá? Como é que é? A Rede da Maré? Sim. A Rede da Maré hoje tem 11 equipamentos, né? Então, assim, a gente tem 46 projetos dentro desse guarda-chuva de eixos. Então, só no eixo de educação, a gente tem 26 projetos. Pré-vestibular, preparatório para o ensino médio, curso de línguas, informática, inovação e tecnologia. Então, é um projeto muito grande. Não, eu entendo. A minha pergunta era outra. Era o seguinte, se as pessoas fisicamente quiserem, de alguma maneira, presencialmente, além dessa grande rede planetária, se elas podem ir bater na porta, ir lá, se tem espaço, e se são vários ou se é um lugar só? Não, a gente tem o prédio central, que é onde a gente concentra o maior número de atividades mais voltadas para a educação, mas a gente tem os outros equipamentos que acontecem em eventos todos os meses. Então, por exemplo, agora, amanhã, a gente tem um seminário de educação, que é um seminário que vai receber as unidades escolares da Maré e de outros lugares do Rio de Janeiro, discutindo a educação em favela, a dificuldade de fazer educação em favela, né, com todos os conflitos que acontecem dentro das favelas e das periferias. Então, na verdade, a Rede da Maré, ela trabalha com incidência política, né? Então, a gente constrói, a partir de nossas pesquisas de educação, de segurança pública, dados que alimentam os governos, enfim, para criar políticas públicas. Então, basicamente... E a sua é mais cultura, a sua, pessoalmente, está mais envolvida com cultura. Eu trabalho diretamente com comunicação e cultura. Eu coordeno um festival junto com a Eliana Souza Silva, que é um festival internacional que chama Festival Mulheres do Mundo, que foi criado em Londres, no SoftBank Center. É um festival que acontece há 3 anos, então aconteceu em 2018. A gente sai da Maré para outras áreas da cidade, inclusive para mostrar o que a favela tem de bom, né? O que só está mostrando sempre na TV violência, um lugar muito perigoso. Eu vi algumas falas, eu acho... Enfim, eu sou cria da Maré, né? Eu entrei na rede com 15 anos. Hoje eu acabei de completar 40 anos, né, Tami? A gente acabou de falar disso agora, porque ela faltou na minha festa. E é muito doido quando eu ouço as pessoas falando da favela, sempre num lugar muito perigoso, ou que, caramba, eu estive lá. E, cara, eu acho que 1% do que você vê na favela é violência. O resto é uma efervescência de cultura, de pessoas criativas que estão fazendo coisas muito legais por aí. Legal. Ô, Léo, quando nós, na verdade, conversamos, o que nós trataríamos aqui, você ficou tão entusiasmado, você estava no seu trabalho, você mostrava as coisas na estante, comentou, poxa vida, olha que legal e tal. Isso é muito interessante, porque além dos diálogos criativos que essa casa abraça, você tem a possibilidade de fazer costuras, aproximações, é o que foi feito agora há pouco, né? Você de repente não conhece alguém, conversa com ela, daqui a pouco certamente vamos sair juntos daqui, né? Tomando café e tudo mais. Fala um pouquinho sobre o seu projeto e essas ligações. Maravilha. Bom, primeiro me apresentar, Léo José, vou fazer também aqui minha autodescrição. Sou um homem, cabelo curto, cerca de 1,70 m de altura. Estou vestido aqui com um sapato preto, blusa preta. Bom, eu hoje sou gerente de empreendedorismo de uma organização social, o CIED, que é uma organização que já existe há 26 anos, tá? Assim como a Rede da Maré é uma organização que está presente praticamente em todo o território nacional. A gente hoje desenvolve a nossa missão, até 2 meses atrás, era criar redes para a prosperidade, e a gente muda isso agora, e a gente fala que a nossa missão hoje é levar prosperidade para quem mais precisa. E entendendo prosperidade como mais renda, mais saúde, mais educação, porque é isso que a gente precisa. Não sou morador de favela, embora eu toque um projeto que é para favela, não sou morador de favela, mas sou morador da Baixada Fluminense, assim como praticamente todos os outros convidados que estiveram aqui, sempre teve o desafio de ter que atravessar a cidade e olhar a cidade por outros ângulos, né? Fazer o esforço para poder chegar aqui às 9 horas da manhã, estudava na Gávea para poder chegar lá às 7 horas da manhã, trabalhava, saía às 11 horas da noite, enfim,
isso me levou a algumas coisas, né? A própria Júlia brinca comigo que, poxa, Léo, como você conhece todas as músicas de todos os artistas? Era isso, eu entrava no ônibus, botava o meu fone, conhecia músicas novas, ela brinca comigo até hoje por conta disso. Bom, então eu estou como gerente de empreendedorismo do CIEDES, essa organização que tem como objetivo levar prosperidade, construindo rede. A gente não é uma instituição que nasceu na favela, como a Rede da Maré, mas desde a sua criação ela sempre esteve presente na favela. Sempre tentando trabalhar ali, observando, mas também contribuindo para o desenvolvimento da favela. Mas contribuindo não só de uma forma de assistência, mas contribuindo através de um olhar diferente sobre a comunidade. Isso eu estou falando de 26 anos atrás, quando a gente começa a olhar as comunidades como um lugar de potência, como um lugar de resistência. Você tem exemplos, assim, nesses anos, né, legais, que você falou, aquilo foi uma transformação? A gente começa dentro das comunidades trabalhando com a parte de saúde, muito com o combate à questão da DST-AIDS na época, né, como era visto dos projetos, e depois através da geração de renda, trabalhando em empreendedorismo, ainda muito voltado para aquela questão da economia solidária. E aí, por conta disso, a gente cria uma expertise de atuar junto com comunidades e territórios que a gente chama de territórios sensíveis, potentes, porém sensíveis. Então, a gente faz um trabalho ao longo desse tempo todo, trabalhando com a comunidade, trabalhando a partir dela, e é por isso que leva a gente hoje a trabalhar, a fazer esse projeto, que é o Projeto na Rocinha. Vou apresentar para vocês o Projeto Pista. Pista é o Parque de Inovação Social, ele acontece na Rocinha. Ele é um projeto que a gente fala que é disruptivo, que é inovador, que é um projeto audacioso, porque ele é um projeto de inovação. Mas ele é uma inovação voltada para dentro da comunidade, para dentro da favela. E é muito comum que a gente, sempre quando fala em inovação, a gente tira o contexto das comunidades, a gente tira a população vulnerável desse lugar. E aí a gente vem refletindo muito sobre isso para poder falar, poxa, por que a inovação ela é um processo que ela exclui? Por que a inovação, ela, na verdade, ela não representa, não pega praticamente todos esses espaços que precisam e que, na verdade, já geram conhecimento suficiente para poder mudar a realidade desses territórios. Então, o Parque de Inovação Social, ele é uma proposta ousada. Se ele se assimila, ele bebe um pouco das fontes do que é um parque de inovação científica, um parque industrial, mas também tem seus desafios. A ideia é que a gente possa gerar tecnologia social e converter isso para o mundo. A gente vai passar para o Jean, mas você falou Baixada, qual é a cidade que você... Duque de Caxias. Essa é uma outra coisa também que a gente sintetiza no Baixada Fluminense, né? E como são muitos municípios e populosos e muito diferentes, e às vezes com muitas diferenças dentro de um próprio município, para o caso do Nova Iguaçu, por exemplo, que é gigante, né? Então você falou para jornalisticamente perfeito, né? Porém, se tem muito desconhecimento, né? É a velha história de passa lá em casa, né? Uma parte vai à casa da pessoa e a outra parte nunca vai à casa de quem o convidou, né? Por razões diversas. Vamos lá, Jean. Você é o único que eu não conheço nada, Jean. Vou ficar à vontade como todo mundo aqui. Fala um pouquinho de você e do projeto que você integra. Obrigado. Bom dia. Eu me chamo Jean Guilherme. Eu sou nascido e criado no Morro Santa Amaro. Fica bem pertinho aqui, fica na Glória. Eu sou artista digital, apaixonado por tecnologia e criei e fundei a 2050. Hoje é um laboratório de inovação e tecnologia, onde a gente consegue desenvolver projetos especiais de inovação, se apropriando, estudando tudo o que tem de mais novo, mais inovador no mercado. Então, hoje a gente é uma empresa, mas também ocupa o território de uma favela. Então, automaticamente, a gente também desenvolve projetos e eixos dentro do eixo social, que é algo que vem de nós, né? A gente vem de formação social também. Então, é o que a gente está sempre fazendo. Eu desenvolvo também um espaço que eu tenho chamado de Espaço-Tempo de Arte e Tecnologia. Completou agora 1 ano de existência e é um espaço onde a gente traz arte e tecnologia de forma para ocupar o território. Então, algo que nunca teve, né, na história do Santa Amaro, a gente está hoje desenvolvendo e criando esse diálogo com a arte, inovação e a favela. Eu tenho estudado, né, tenho desenvolvido artisticamente, então a gente está sempre criando essa conexão entre a arte, né, acho que é algo que faz a gente sair dessa caixa, criar outras coisas, então a gente está... É uma brincadeira, né, entre falar que é arte, tecnologia e arte. Acho que para mim, tanto falar isso, para mim já não tem separação, quase que uma coisa só, né, dentro da 2050, dentro dessa ideia que a gente carrega,
mas 2050 por si só acho que é mais do que um laboratório, é mais do que um espaço físico ou digital, né? É um movimento, é uma forma, é uma ideia de pensar o futuro, principalmente dentro da favela, mas não necessariamente só falando sobre isso. Então, acho que é isso. Tenho sido convidado para falar muito sobre periferia, sobre território, sobre favela, mas também, ao mesmo tempo, acho que a ideia é falar sobre o mundo, né? Falar sobre qual a forma que a gente tem mudado isso através dessas ferramentas. É isso, a gente tem se apropriado dessas novas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D, inteligência artificial, criando, desenvolvendo projetos, muitas dessas vezes mirabolantes, algo que a gente não vê no dia a dia, sabe? Ocupando o território periférico, e é isso, a gente tem o nosso espaço do nosso laboratório, com as impressoras, computadores, óculos de realidade virtual, que é algo que eu pensei, idealizei um dia. Então, acho que hoje é real, vai completar 2 anos agora de existência, mas é algo que eu já tenho trabalhado aí há alguns anos dentro do mercado de comunicação, criatividade e tal, e há alguns anos que eu me identifiquei como artista e tenho desenvolvido isso, buscado criar interatividade, falar sobre novas tecnologias, e a forma como a gente transforma isso, como a gente transforma a nossa realidade real, né, através da realidade virtual. Então, tem sido uma experiência, tem sido um desafio bem interessante, falar sobre o futuro, falar sobre o amanhã, dentro de um lugar que a gente tem que resolver muitas coisas urgentemente, sabe? Sim. Então, eu tenho brincado que é isso, 2050 não está lá na frente, 2050 é agora e é um pouquinho disso. Tem muito mais coisa para a gente falar. Tá vendo, Tami? Você com 35 ou com 66, com 2050 já, dando uma atualizada em 10 minutos, é mais ou menos por aí, né? Olha, vocês disseram um pouquinho, né, bem resumidamente o que fazem com os amigos e com as pessoas, as redes que vocês desenvolvem, mas se vocês precisassem criar conexões com quem não conhece, com quem poderia estar também mais sintonizado, conhecesse melhor vocês, como você disse assim, olha, isso a gente precisava, né? E se a gente tivesse condições de falar para todo mundo e trazer o lado de cá para cá e o lado de lá também nos ter, né? O que vocês acham que precisa? Explicando ainda melhor. Tem gente que fala assim, se eu tivesse dinheiro, a gente não tem recursos. Tem gente que fala assim, a gente não tem onde ficar, a gente não tem equipamento. É sempre um não, né? Tem sempre impedimentos. E vem alguém e faz e fala assim, olha, estou na mesma que você, mas a gente fez, né? O que você destacaria para a gente? Então, a Redes não tem esse nome à toa, né? Eu acho que a gente trabalha em redes o tempo inteiro. Jean estava lá, na Maré, um tempo atrás, num festival de realidade virtual, metaverso, então a gente já trocou, já encontrei Jean em outra oportunidade e fiquei apresentando ele para todas as pessoas que eu podia, falando, cara, esse cara é um gênio, cola nele, traz ele para perto de vocês. Vai então, nesse nevado aí. Esse menino é de ouro, assim, ele é um pioneiro do que ele está fazendo no Rio de Janeiro hoje, então eu sou muito fã do 2050, do Jean. A rede trabalha em redes, eu acho que tem uma coisa que hoje a gente tem colaboradores na rede. A rede, quando eu falo que ela é muito grande, vou dar uma dimensão agora, a gente tem 316 pessoas trabalhando hoje na rede. Então, o que a gente chama de tecedores. Tecedores é que constrói redes. Então, se a gente for pensar, 80% dessas pessoas moram na Maré, 70%, 80%. O restante mora em outras partes do Rio de Janeiro, que contribui para esse desenvolvimento e os nossos projetos. Dando esse exemplo da falta de grana, ou o que você pode fazer de parceria, a Redes faz muito isso. A gente tem um projeto que eu coordeno, que eu dirijo, que é a Mostra Maré de Música, que eu contei um pouco para você na nossa conversa, que é um projeto onde a gente faz encontro de artistas conhecidos do grande público com artistas periféricos que estão começando, e a gente faz 8 shows, 8 encontros ao longo do ano na Maré, no Centro de Arte da Maré, que, inclusive, é hoje um dos espaços de referência de arte e cultura no Rio de Janeiro. Descentralizando desse circuito Zona Sul, centro da cidade, a Rede da Maré, o Centro de Arte, é esse lugar. Então, a gente já fez encontros da Martinália, com o grupo de samba local, da Tereza Cristina, Duda Beat, Lineker,
grandes artistas que estão aí fazendo shows em grandes palcos. E a partir disso, a gente criou o edital Mostra Maré de Música, que é para fomentar novos artistas periféricos, porque a gente viu que eles não tinham o material necessário para chegar. Então, não tinha um single, não tinha uma música, não tinha um clipe, não tinha um release sobre a sua obra, sobre a sua trajetória. Então, o projeto fomenta também esses novos artistas. E aí, para fazer isso, o dinheiro só que a gente tinha não dava conta. Então, eu comecei a entrar em contato com um monte de gente que eu sabia que podia estar ajudando não só com grana, mas com outro tipo de recursos. Então, hoje a Toca do Bandido, que é um dos maiores estúdios do Brasil, do Rio de Janeiro, é o nosso parceiro. Todos os artistas vão gravar na Toca do Bandido. Não sei se vocês sabem, a Toca do Bandido é onde foi gravado aquele acústico do Rapa, que entrou para a história como um dos álbuns mais premiados, né? Então tem Grammy, tem Latin Grammy, tem várias coisas. E aí a gente fechou com o Oi Futuro, que é também um Lab Sônica, que é um laboratório de experimento. Então a gente está fazendo todas as formações lá. A gente fechou com o Canal Futura, com a Fundação Roberto Marinho. Todos os projetos que estão apoiando a gente com ou espaço, ou fomentando, trazendo novos artistas. Então, o Canal Futura, a Fundação Roberto Marinho, aproximou a gente do Multishow, a gente está fazendo formação com o Multishow. Enfim, são várias formas. Eu estou trazendo uma coisa mais cultural, mas a Redes tem esses 46 projetos que tem outros muitos parceiros que estão ali contribuindo no dia a dia para que esses projetos tenham alcance e a gente consiga executar o que a gente espera. Vocês realizaram, Léo, e vamos imaginar que outras organizações também consigam avançar e que já tenha grandes marcas, todo mundo entrando numa grande onda, estamos todo mundo muito motivado e tal, liberando recursos. Há interferências de fora para dentro da matriz, no DNA, do que vocês inicialmente desejaram fazer, quando você tem muita grana, muita empresa, muita marca? Olha, a gente ainda não viveu a realidade de ter muita grana, mas a gente viu muito forte a realidade de trabalhar. Que a minha visão de grana é grana para realizar. Não estou entrando no mérito se é certo, errado, ter lucro, não ter lucro. Não é isso, é para realizar, para fazer. Exato, tem coisas que você precisa fazer objetivamente e faltam recursos, né? Vamos lá. Exato. Acho que para as organizações sociais que são sérias, de alguma forma, trabalhar com a escassez de recursos, ela é uma realidade. Tá? Então, a gente, infelizmente, hoje, a gente ainda tem que provar que a gente é capaz de fazer, que é capaz de realizar. Isso Fala numa reunião virtual. Provar para as pessoas que um projeto, como, por exemplo, o Parque de Inovação Social da Rocinha, é um projeto que pode dar certo, que pode mudar a realidade, que pode trabalhar a condição de uma pessoa que mora numa comunidade. Então, a gente, o tempo todo, tem que fazer o quê? Primeiro, mostrar que pode dar certo, e mostrar significa falar com a indústria, falar com o governo, falar com as pessoas, angariar voluntariado para poder dar força para aquela proposta. Então, a gente, no CIEDS, entende que construir rede para a gente é importante pelo legado que fica. Porque muitas vezes o projeto tem início, meio e fim, pega o dinheiro, coloca ali e, de repente, acabou aquele projeto, acabou aquela ação, vai embora, não fica nada. Então, a gente entende o seguinte, a gente tem que trabalhar o legado, o que fica para depois? Então, a gente tenta sempre construir, trabalhar com as lideranças locais, desenvolver essas lideranças. A gente tenta trabalhar ali com a construção de uma rede, com a construção de uma agenda propositiva para que isso vá acontecendo depois que o projeto acaba. Mas esse é o esforço que a gente faz, né? Então, assim, a gente sempre trabalha com a perspectiva de grana. Então, a gente está com um projeto há 3 anos. Esse projeto ele foi impulsionado por uma ação do governo, e acho que é importante citar isso. Esse projeto do Parque de Inovação da Rocinha, ele surge a partir de uma proposta do governo que, dentro de um órgão especial que trabalha pesquisa e inovação... O governo que você diz é o quê? O governo do Estado. Estadual, governo estadual. O governo do Estado, através da FAPERJ, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, pegou 9 milhões de reais e aplicou esse dinheiro dentro da Rocinha para desenvolver 26 projetos dentro dessa comunidade. Então, são praticamente 9 milhões de reais que foram distribuídos para esses projetos, de várias naturezas. Projeto de formação, projeto de tecnologia, projeto de sustentabilidade. E aí, a gente olhando a efervescência daqueles projetos, a gente falou, gente, isso aqui daqui a pouco morre se não tiver alguém trabalhando nisso. E aí, a gente tentou fazer uma proposta que é a seguinte, vamos criar um parque de inovação social. E aí, a gente olhou para essa rede de colaboradores, que a gente imagina ter, e a gente começa esse processo todo, de levar lá as indústrias, de levar os organismos internacionais para olhar, de olhar o governo, de olhar a sociedade privada, para que elas possam olhar para, olha, isso aqui dá certo. Investindo nisso aqui, você pode ter um resultado muito positivo e que contribui
para o mundo que a gente precisa ter que consertar. Vocês viram aí, né, Jean? Tecla SAP. Ele falou assim, que o Jean disse, não tem dinheiro. Tal. O bruto já tem, 9 milhões, tá bom, né? O líquido é que talvez esteja faltando. Já teve, mas já foi, né? Já foi, né? Verdade. Ô, Jean, depois virão as perguntas, logo depois da sua fala, né? Assim, a experiência mais legal que você teve e parecia impossível, difícil, que rolou e que você ficou, você mesmo, né? Olhou e falou, pô, que bacana, que coisa legal e tal, para você dar um exemplo aqui de que quando você bota para andar um negócio, se joga, participa, né? Tem redes, amigos, a coisa acontece. Tem algumas coisas que aconteceram assim, acho que desde a gente ser hoje top 10 da Expo Favela, então a gente saiu daqui do Rio de Janeiro, conseguimos vencer aqui, aí fomos para São Paulo, lá em São Paulo, no Brasil inteiro, ficamos entre os top 10, até, por exemplo, a aquisição de um primeiro óculos de realidade virtual que a gente conseguiu fazer, foi através de uma residência artística, que eu fui selecionado, gringo e tal, e que me permitiu ter espaço para criar e desenvolver arte, sabe? Então... Explica melhor o que é exatamente. Você falou, criou o quê? Vou explicar, calma. Tem uma... eu sou nervoso mesmo. Sou mais nervosinho do que o outro. E aí a ideia, eu desenvolvi um drop artístico, fiz um lançamento, onde eu trazia o conceito do menor portando. Tem lá nas redes sociais, no meu Instagram, depois vocês podem dar uma olhada, porque é isso, é tudo muito visual, né? Então acho que 90% do que a gente faz hoje tem que ser muito bem comunicado antes mesmo de falar sobre tecnologia. Então é como a gente comunica, quando a gente mostra. E eu sou uma pessoa muito visual, gosto de mostrar as coisas, então depois vocês podem dar uma olhada. E aí nesse lançamento do Menor Portando, eu criei e desenvolvi 3 artes falando sobre a violência, falando sobre a realidade da favela, que é algo que ainda está no nosso cotidiano. Depois eu falei sobre... criei uma arte também, na qual eu escaneava, são pessoas reais, escaneando elas, tal. Alguns anos atrás que eu fiz isso. E aí falando sobre o esporte, a importância do impacto social no esporte, na vida da juventude, da molecada. E, por último, a menina com um óculos de realidade virtual, só que na época a gente não tinha nada, mas só tinha vontade. E aí esses objetos eu criei a partir de papelão. Então esse óculos de realidade virtual eu fiz ele de papelão para simular um óculos de realidade virtual e falar principalmente sobre a tecnologia, né, que é um desafio gigante por conta de equipamentos caros e tal. E aí foi através da venda dessas obras, dessas artes digitais, que eu pude levantar recurso e comprar um óculos de realidade virtual. Então foi um negócio tipo de hackear mesmo o espaço. Mas até um tempo atrás, falando sobre 2050, falando sobre futuro, falando sobre esse lugar que a gente quer viver, quer desenvolver e tal, até um tempo atrás, gente do nosso time não tinha computador, sabe? Então, de certa forma, tipo, sei lá, tipo, falar, tamo aí, a gente sabe onde a gente quer chegar, por mais que os desafios estão aí, a falta de recurso está aí. E aí, no final do ano passado, eu pude participar do programa do Luciano Huck, The Wall, que a gente conseguiu levantar recurso para poder estruturar esse nosso ano, compra de equipamentos e tal. E aí foi uma experiência muito doida, assim, tipo, sei lá, aparecendo na televisão. E aí, a parada passando e tal, as pessoas torcendo, o Brasil inteiro, visualizando a parada. A exposição, né? Tipo, foi uma experiência bizarra, de interessante, louca ao mesmo tempo, mas que deu muita estrutura para a gente, para o nosso time e tal, que a gente consegue olhar mais longe, né? Claro. Visualizar e voar mais alto. O Jean, tá cheio de publicitário aqui, eles vão amar você mais ainda, porque eles também só recebem um briefing também, ficam lá na agência criando para poder entregar várias opções e tal, né? Total. E é mais ou menos o que você tinha. Você tinha uma ideia e foi lá e fez, realizou e entregou pronto, né? Isso é maravilhoso. Acontecendo assim. Sim, pode concluir. Eu te interrompo. E é isso, sempre tem, né? Mais possibilidade de crescer, mais oportunidade, mais pessoas que precisam de nós, né? Então acho que desde a senhorinha que
viu a gente lá na televisão, hoje, no Santa Amaro, até um molequinho mais novo fala, caraca, eu te vi, não sei o que maneiro, tal. Vira referência, Então, acho né? que é um Vira- negócio que Muito bom. é muito importante e tá rolando, assim, tá acontecendo agora, nesse momento, sabe? Maravilhoso você contar. E você é um ótimo comunicador também, além de todas as qualidades que você já demonstrou. Maneiro, ter sabia aí. não. Não, então tá sabendo agora. Um cara mais experiente reconhece Ô, vocês. Sidney, só Legal, para vamos lá. Não, Sim, só vamos para lá. E depois pegar vamos esse para é um perguntas. exemplo bem interessante que ele coloca. Se você vai falar, talvez, para uma startup que está dentro de um parque tecnológico, de um ambiente tecnológico, na UFRJ, na USP, você chegar para o empreendedor e falar assim, cara, quanto é que você precisa para tocar o seu negócio? O cara vai falar, cara, 1 milhão e meio para tocar isso. Se der 20 mil reais na mão desse cara aqui, você vê o que acontece dentro de uma comunidade. Sensacional. Então, é reparar que talvez com pouco, a capacidade que a comunidade tem de poder fazer a coisa, valorizar aquele dinheiro, é muito maior, muitas vezes, do que só aquele conhecimento que tem da universidade. Eu acho que vale a pena dar destaque com isso. Até pouco tempo atrás não tinha ninguém com computador. É. E ainda assim eles faziam uma coisa acontecer. Olha, na verdade, vocês três aqui foram 3 convidados, os 3 anteriores também, e outros que não foram ainda convidados, certamente serão, né, em próximos encontros, vão comprovar exatamente o que você está dizendo, né? A capacidade de realizar, de aglutinar, e mais, descortinar, né? Principalmente essas necessidades que nós devemos ter de circular mais a cidade, né? Está faltando diálogo na nossa cidade. Com certeza, erupções de violências e criminalidades que temos são resultado dessa desconexão. Nós estamos batendo cabeça sem ter lá um briefing definido para onde vamos, né? Mas vamos lá, quem quer perguntar, por gentileza, aí? Vamos começar agora a série. Ó, tem aqui, ó, tem lá também. Vamos lá. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Meu nome é Natânia, eu trabalho aqui na Casa Firjan e eu queria perguntar para o Léo qual é o perfil das empresas que fazem empresas ou instituições que fazem parte do Pista e como que o apoio que vocês oferecem hoje acontece na prática, se você puder dar alguns exemplos do que está rolando Pode falar hoje. de marca também, tá, gente? Posso falar em marca? Então, Pois é. não pode A gente falar. está convidando Pode as falar de marcas, marca. aliás, por favor, né? Vem, se não pista. Hoje a gente trabalha muito próximo hoje da Secretaria Estadual de Ambiente, né? Que é uma das fomentadoras desse processo. A gente está com as universidades também, porque a gente entende que muitas vezes a tecnologia que está lá acontecendo dentro da universidade, ela precisa do design, ela precisa da engenharia, ela precisa do Bit Byte. E aí é legal que o meu xará aqui já pode depois se voluntariar para isso. A gente trabalha com essas outras entidades que, de alguma forma, apoiam o empreendedor e a formação desse ecossistema. Então, a gente não se limita a quem. Então, a gente pode ter agências de comunicação que queiram fazer um trabalho junto com os empreendedores da comunidade. E como que a gente organiza isso dentro da comunidade? A gente tem lá uma área que é o escritório de projetos, né, e negócios. Então, a gente capta recursos para poder trabalhar os projetos que são desenvolvidos lá dentro. A gente tem uma unidade que é a unidade geradora de negócios, então a gente trabalha com as incubadoras da indústria, da economia criativa, de cooperativas. A gente tem um lado lá que trabalha só a questão do monitoramento do impacto. Como é que você cria isso, mas como é que você também avalia esse impacto e monitora isso? É importante dar uma resposta para quem está, de alguma forma, aportando e financiando isso. E a gente tem um laboratório de saberes, porque a gente quer trabalhar dentro da Rocinha esse processo da formação, principalmente a formação com esse outro viés da sustentabilidade e da tecnologia. Porque é muito comum você trabalhar, quando pega o contexto de comunidade, vamos trabalhar lá dentro da comunidade, vamos fazer uma formação. Que formação é essa? Vamos trabalhar transista, vamos trabalhar a sobrancelha. Não, vamos trabalhar tecnologia, vamos trabalhar sustentabilidade. Então, pegar isso que o Jean faz lá dentro e trabalhar isso com a formação de jovens ali dentro. E a gente entende que isso acaba sendo um fluxo produtivo, né? Uma coisa que vai perpetuar dentro da comunidade. Então, mais ou menos assim que a gente atua, alguns atores, né? Esses atores não aportam dinheiro no Pista, o Pista não tem dinheiro nenhum, nunca recebeu dinheiro nenhum. Então, a gente é uma organização que é uma instituição que está crescendo na base do voluntariado, na doação de tempo de pessoas dispostas a fazer isso acontecer. E pelo que vocês estão falando aqui, cuidando de orçamento, gestão, administração, isso é bem legal, quer dizer, corrigindo um pouco que gerações anteriores acertaram em muita coisa, mas erravam nisso, né? Um certo amadorismo, por desconhecimento, nem é por desvio de conduta, não. Vamos lá, próxima pergunta, acho que é por aqui, né? Por favor. Bom dia, Bom meu dia. nome é Ceci Santiago, eu sou professora e coordenadora acadêmica do curso de gastronomia na UFRJ. E a gente sabe o quanto esses territórios e a periferia é rica, né, nessas questões ligadas à gastronomia. E eu queria ouvir se vocês têm algum trabalho, eu conheço o trabalho da Maré, mas eu queria ouvir um pouco sobre isso. E a minha pergunta é exatamente porque eu coordeno um curso de extensão que acelera empreendedores gastronômicos. Então, eu tenho interesse em conhecer o que está sendo feito nos territórios e nas periferias. Muito obrigada. Nós gostaríamos de consumir o tema.
A gente tem, dentro desses projetos que eu falei dos eixos, a gente tem os projetos que são os intereixos, que são projetos que trabalham com todos os eixos, né? Tem ligação com todos os outros eixos. A gente tem a Casa das Mulheres da Maré, lá na Maré, no Parque União, em uma das favelas da Maré, onde a gente tem um curso de gastronomia que existe há mais de 15 anos, que se iniciou, a gente não tinha nenhuma cozinha ainda, a gente fazia na Lona Cultural Hebertiviana, que hoje é a Areninha Hebertiviana, que a gente faz a cogestão, na Rede da Maré há 10 anos a gente faz essa cogestão, e hoje a gente tem um projeto de gastronomia muito consolidado na Maré, que a Mariana Aleixo era aluna da Escola de Gastronomia da UFRJ, hoje ela é doutora em gastronomia e é a coordenadora desse projeto. Já passaram mais de 400 alunas num processo formativo de módulos na Casa das Mulheres. Então, hoje a gente tem um buffet para além do processo formativo que essas mulheres fazem durante toda a semana, porque, enfim, tem o processo formativo em gastronomia, mas tem outros processos formativos de finança, para essas mulheres que são empreendedoras do território. Então, hoje, no nosso buffet, por exemplo, que a gente faz camarim para o Gilberto Gil, a gente faz camarim para o Rock in Rio, junto com essas mulheres da Casa das Mulheres da Maré. Então, a gente tem um trabalho a gente continua acompanhando essas mulheres mesmo após esse processo formativo. A gente tem, só para finalizar, que vai acontecer agora em outubro, o Comida de Favela, que é um projeto criado pela Rede da Maré, um festival onde a gente contempla, a gente faz um mapeamento dessas 16 favelas, a gente contempla 4 empreendedores no final dessa jornada, mas 16 recebem toda uma formação. Então, assim, ano passado a gente recebeu vários chefes de cozinha conhecidos do Brasil e do Rio de Janeiro que estiveram lá experimentando os pratos. E esses empreendedores, eles são premiados com grana e também com material para equipar suas cozinhas. O nome honra, tem comida de favela mesmo? Só comida de... Uma Sabe coisa quem ganhou? Uma coisa é o título, a outra coisa é a expressão cultural pelos seus moradores que reproduzem, né, de pai para filho, e aí você diz, poxa, isso aqui é uma comida diferente do que eu como num restaurante de outro lugar. Conta a história desses moradores também, né? Então, assim, tem categorias. Tem a categoria que é uma categoria de lanches, então vai ter o x-pudão, o cachorro-quente, e aí as pessoas inventam. Então, tem o cachorro-quente japonês. Então, assim, você vai comer lá uma mistura de... E o prato que ganhou ano passado, só para você ter uma ideia, é uma língua. Então, assim, não é uma coisa comum que você vai num restaurante na Zona Sul e você fala, ai, me dá um... Mas, enfim, era um prato super sofisticado. O ganhador, várias pessoas, o Cro foi lá comer, várias pessoas foram comer, chefes foram comer a comida dele. Então, assim, da feijoada a... Olha, do ponto de vista eleitoral, não temos mais condições de escrever ninguém, mas ela podia escrever na próxima eleição para a prefeitura, né? Porque tudo que ela já disse agora de realização, não é que vamos fazer, já está fazendo, né? Você daria uma ótima candidata, pelo amor de Deus, já realizou. Tinha um político já falecido, né? Mais tradicional, o Jorge Leite, o nome dele. Eu era um jovem repórter. Ele dizia que quem não fez quando pode, não faz quando puder, né? Então ele sempre provocava isso, né? Vamos lá, mais perguntas. Quem tem? Por favor. Bom dia, meu nome é Kathleen, eu sou publicitária e hoje eu atuo como consultora na área de ESG. O Léo falou sobre que dentro do projeto do Pista, né, ele começou com um incentivo da FAPERJ, uma iniciativa da FAPERJ. Então, eu queria fazer uma pergunta. Eu também faço um trabalho voluntário numa ONG que existe aí há quase 10 anos, sou responsável pela comunicação, e eu escuto muito assim, duas visões um pouco antagônicas sobre o papel de governo e o papel da iniciativa privada, né? Às vezes a gente escuta as pessoas nessa área de projetos sociais falar, mas se a gente for atrás de governo, a coisa não vai sair, não vai andar, o dinheiro vai pelo ralo. E, por outro lado, a visão que as pessoas têm da iniciativa privada é que, muitas vezes, você vai para a empresa, você tem que se provar muito, e a empresa só quer investir se aquele projeto provar retorno financeiro. Então, eu queria ouvir, acho que mais você e da Geisa, talvez, na visão de vocês, qual é o papel e o lugar do governo e o papel e o lugar da iniciativa privada e a importância de cada um. O Jean primeiro, vamos lá, por favor. O papel do governo é essencial, né? Acho que o governo tem que estar presente.
E o que a gente está tentando fazer com essa primeira proposta que a Cafaperd fez é transformar isso numa política pública. Porque se isso for política pública, não só a Rocinha vai ser beneficiada, mas todas as outras comunidades. Então, primeiro, o esforço que a gente faz é tentar transformar o que era chamado de favela inteligente, que é um edital até meio, né, estranho esse nome, tornar isso uma política pública. Então, ele é essencial. E ele é essencial por 2 motivos, né? Hoje a gente tem o desafio de ter que chamar as empresas para ir na comunidade. A comunidade é estigmatizada. Então, ninguém, muitas vezes, quer associar a sua marca a uma comunidade. E no passado foi muito assim. Hoje muda um pouco, mas no passado sempre foi muito isso. Então, muitas vezes, para iniciativas privadas estar, é necessário mostrar que alguém está ali apoiando. Então, o desafio que a gente tem hoje é quem é que vai aportar a primeira grana nisso? Porque é necessário ter grana. Hoje a gente faz sem grana nenhuma, chamando o professor da PUC, pegando o professor da UFRJ, mas o papel do governo é essencial, porque isso, trabalhar inovação, trabalhar desenvolvimento, você não trabalha se você não tiver o governo. Na verdade, é missão do governo fazer isso, né? O que a gente faz como sociedade civil é chegar primeiro. Se o serviço público não chega, a gente chega. Se tem alguém com fome, essas pessoas vão procurar as organizações sociais que estão nesses lugares. Então, a Maré, muitas vezes, a gente estava conversando sobre isso, inclusive, né, Geisa? Tipo assim, as pessoas não sabem o que a gente faz, mas a gente faz, a gente distribui cestas, a gente distribui quentinha. Então, o papel do governo é essencial por isso. E das empresas também. O problema hoje que eu tenho dentro do Pista e dentro de uma comunidade é como é que esse recurso chega? Ele está sempre muito atrelado à área de responsabilidade social, porque é dentro de uma comunidade. Se é a comunidade, é responsabilidade social. E, na verdade, a gente pode entender que não. Por que não o recurso da área de inovação não pode estar voltado para dentro da comunidade também para desenvolvimento de produtos e serviços? Quando a gente vai olhar termo de ajustamento de conduta porque ela pecou, porque ela errou, por que esse termo de ajustamento de conduta não pode estar sendo alocado dentro da própria comunidade também? Por que os recursos de ESG, e aí é legal pegar essa terminologia que tem, elas também não podem estar sendo voltadas para dentro para o desenvolvimento dessas ações dentro da comunidade? Então, o governo é essencial, as empresas também são, só que precisa mudar um pouco esse viés. Não é só a responsabilidade social, porque a responsabilidade social está muitas vezes atrelada ao assistencialismo. E é sempre isso que aconteceu. Enquanto estou dando cesta básica, ok, paro, já não tem mais cesta básica. Como é que a gente faz que esse papel mude? Olha, eu não quero que você dê cesta básica. A gente no CIED tem uma frase que é muito legal, assim, a gente fala, não é do CIED, mas muito tempo se falou, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. A gente agora fala o seguinte, não, a gente tem que dar acesso ao rio. Acessou o rio, esse cara vai se virar com certeza para poder garantir a sua subsistência. Então, acho que essa é uma pegada legal. Já vou passar para que você responda. Eu só queria que o Jean falasse sobre isso. A revista Time agora está também introduzindo anualmente um destaque do ano para jovens que têm ideias. E agora há pouco, um deles até foi lembrado e premiado com aquele sabonete que pode ajudar muito a todos, mas ainda não foi produzido industrialmente. Qual é a diferença? Não só de divulgação, como a partir de agora já se tem financiadores, obviamente, muito interessados. Não é só ganhar imediatamente, é dar escala a isso. E você várias vezes na sua fala, você disse, nós inventamos, eu inventei, fizemos e tal. E é isso mesmo. Como é que você se coloca numa questão como essa? Dinheiro público, dinheiro privado, muito pouco para agora? Desculpa, gente, eu falar em dinheiro, recurso, não é isso. É porque é uma parte importante, essencial para você também realizar coisas em escala. Eu acho que o seu desejo tanto é gigante que você falou, nós estamos entre os 10 do Brasil, tal. Se puder o mundo, você quer produzir um monte de coisas, né? É fora do arte mundo também. Vai embora, não é isso? Mas vai contigo, diga lá. Tem até um negócio engraçado que rola muito, é que, tipo, é isso, a 2050 é uma empresa, né? Tem esse desafio de, tipo, se desenvolver como uma empresa, como um espaço de trabalho, como uma parada que as pessoas vão cada vez mais se profissionalizar para entregar inovação de fato e não só o nome, sabe? Então, a gente tem muito cuidado nessa comunicação de falar, 2050, o laboratório é uma empresa, a gente presta serviço, a gente vive disso, a gente paga a galera a partir das prestações de serviço, sabe? E rolou um negócio bem interessante, assim, ligado a esse negócio de marca, que é isso, as coisas começam a se alinhar e aí acontece. Então, a gente, por exemplo, hoje a gente presta serviço para a Kenner, sabe? Implementando novas tecnologias. Então, a gente já desenvolveu alguns projetos e tal. E, inclusive, fazer esse intercâmbio cultural, sabe? Territorial. Então, a gente recebeu o time lá da Kenner, que saiu lá da Barra, do escritório, para entrar dentro do Santo Amaro, para falar sobre inovação e tecnologia, sabe? Levamos nossa galera lá para o escritório deles e tal. Foi uma experiência bem interessante. Que aí é isso, as coisas começam a, tipo, fazer sentido, sabe? Falar de algo que é verdadeiro mas... Pensar é genial, mas realizar também é muito bom, né? Sim. Você vê aquilo que você pensou dando certo ou tendo que ajustar, né, na realidade. Sim, total. A gente tem bastante cuidado, assim, porque é isso, a gente está dentro da favela e muitas coisas precisam ser
feitas, muitas coisas precisam ser executadas. Então, também tem essa atenção muito grande no impacto social que esse negócio faz e causa dentro do nosso território, sabe? Então, anda muito lado a lado, mas tem um cuidado assim de comunicar, para a galera falar, me fala mais sobre o projeto de você. Não é um projeto, é uma empresa, tem um CNPJ, sabe? A gente tem muita questões burocráticas que a gente tem que aprender para poder se portar e prestar um serviço, sabe, de qualidade, que a gente vai estar ali defendendo a inovação, defendendo a tecnologia que está sendo desenvolvida, sabe? Sei, sim, isso é interessante. Vamos lá, se falta alguma coisa ainda, Henrique? Não, eu só, para acrescentar o que o Léo falou, eu acho que a Rede da Maré, por ter essa dimensão no território, às vezes a gente é cobrado pela própria população da Maré, o morador, sobre coisas que não é... Cobrado como? Dá um exemplo. Tipo, o meu filho não tem vaga na escola, e aí as pessoas vão atrás da gente. Não consigo, meu marido não consegue ser atendido no postinho. E a gente fala, cara, mas a gente não... a gente precisa de cesta básica. Então, a Rede não é um projeto assistencialista, mas a partir da pandemia a gente entendeu também o quanto impactou as pessoas mais vulneráveis. Então, o território da Maré, como todos os outros territórios, tiveram pessoas que ficaram sem nenhum tipo de alimentação, famílias que não tiveram nenhum tipo de alimentação, e a Redes, por ter esse comprometimento com o território, entendeu que a gente não podia ficar em casa, que a gente tinha que trabalhar para essas pessoas que precisavam ali de ajuda. Então, não só, porque tem um dado que é muito importante, a favela da Maré foi a única favela no Brasil que antecipou o quadro vacinal. A gente vacinou 70% da população antes de toda a população do Brasil, porque a gente fez um trabalho em parceria com a Fiocruz. A partir disso, até hoje, a gente tem 6 mil pessoas que são acompanhadas por esse projeto. Monitoradas, né? Monitoradas para entender qual tipo de doenças e outros tipos de doenças que estão dentro do território. Então, várias coisas foram detectadas e, a partir disso, a gente trabalha com a prevenção, que é muito melhor do que encher todos os postinhos e hospitais com pessoas com vários tipos de doença. Então, e aí o que a gente faz? A gente trabalha com incidência política, a partir de pesquisa. Então, hoje, só tem um campus de educação na Maré com várias escolas, que é referência no Rio de Janeiro, porque a gente fez uma pesquisa onde as crianças, 80% das crianças da Maré tinham que... demoravam mais de 30 minutos para chegar à escola, ou 40 minutos. Isso é contra a lei, isso não pode. Então, foi criado os campos escolares a partir de uma pesquisa de educação. Então, todas as nossas pesquisas... Então, a gente não faz, né? A gente está ali implicando, incidindo politicamente para que o governo federal, estadual, municipal, criem as políticas públicas necessárias para o desenvolvimento dessa favela, dessa periferia. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente faz. Na época da ocupação militar, que ocupou o Alemão, ia ocupar a Maré, então teve uma pré-ocupação, a gente fez uma campanha de segurança pública que somos da Maré e temos direito. Porque as pessoas saíam de casa ou as pessoas eram violadas todos os dias. Porque todo mundo era visto como suspeito, mesmo a pessoa não tendo nenhum tipo de mandato ou nada. Então, só para dar um exemplo da força da Rede, não que a gente seja contra a ocupação, mas a ocupação ela tem que vir junto com outras coisas, como o Léo estava falando, com saúde, com educação, com oportunidade, com lazer. Então, a ocupação não aconteceu na Maré, porque a gente estava muito organizado e a gente sabia que a ocupação ela não estava ordenada da maneira necessária, que respeitasse os moradores e que eles não fossem violados e que não tivesse mais um Amarildo sumido, morto, e que as pessoas não sabem, né, o que aconteceu, como aconteceu. Então, eu acho que a gente tem um trabalho de prevenção e cuidado na Maré, em todas essas áreas que a gente trabalha. Nós vamos para a próxima pergunta, mas eu acho que fica até uma sugestão para diálogos, né, criativos que a Feijão desenvolve. Você chamou assistencialismo, se a gente substituísse essa palavra, porque já se tentou no passado vários canais de diálogo que, infelizmente, foram
programas fracassados, por exemplo, um fortalecimento das associações de moradores, algumas foram desvirtuadas ou tomadas de assalto, e com isso criou-se um curto-circuito de credibilidade, mas que é preciso criar esses elos, essas conexões, não digo nem necessariamente pela Maré, mas talvez com diálogos criativos, achar o caminho. O pior é quando a autoridade central, que recebe recursos de todos, vira as costas para as comunidades mais necessitadas de coisas mais prementes, né? Não é possível se ter limpeza pública diariamente numa parte da cidade, se ter semanalmente numa outra mais populosa. Não faz nenhum sentido isso, né? Mas diga lá. Eu só vou... É uma curiosidade, você falou das associações de moradores. A gente tem 16 associações de moradores na Maré. É gigante a Maré que também, né? pensam diferente, que querem coisas diferentes. A gente não quer ocupar o lugar. A Eliana Souza Silva, que é diretora e criadora da Redes da Maré, com 20 anos ela virou a primeira presidente de associação de moradores do Rio de Janeiro. Era uma jovem estudante fazendo mestrado em letras na UFRJ, foi diretora da UFRJ, enfim, tem uma longa vida acadêmica. Hoje a gente tem um projeto junto com os presidentes da associação, que são o Maré que Queremos, porque é uma maré para além de cada favela, é o que a gente quer junto. Então, a gente fomenta eles, a gente ajuda a escrever projetos, como cobrar o poder público, como eles podem se organizar em conjunto para ter uma voz onde eles conseguem alcançar, né? Então, a gente tem um trabalho estruturante de formação, obviamente que não é fácil, eu não estou à frente desse projeto, e eu vejo quando a galera está ali na coordenação o quanto é difícil cuidar disso, né? Mas, enfim, é um projeto muito legal que a gente tem, que é o Maré que Queremos, Legal. que é em conjunto com esses presidentes. Se a Olimpíada fosse lá e não Tahiti, o Medina teria ondas maravilhosas, né? Porque essa maré dessa turma aí não para nunca. Mais perguntas? Temos alguns minutinhos ainda? Eu tenho uma aqui para fechar. Não para fechar, né? A gente está falando Perdidinho muito... aqui, levanta a cabeça. Eu tô aqui, sou eu. Ah, tá, desculpa, que estava aqui atrás. Tem um pessoal aqui do lado de cá também, tá? Que tá Sim, querendo perguntar. Vamos lá. esse evento, né, o grupo de mídia também que está aqui, a gente está falando muito sobre a mídia, né? Periferia na Lente, a gente está falando sobre saber quem são essas pessoas, né? Eu queria que vocês passassem uma visão de como as mídias que estão aqui presentes podem se conectar com vocês, podem falar de vocês, sabe? Que eu acho que um dos maiores desafios, eu como arte também, olha, eu já cantei lá no Redes da Maré, tá? Eu lembro. O nosso desafio é ser visto, estar, né? Que todo mundo sabe o que a gente está fazendo. Então, como que as mídias podem ajudar a periferia na lente a realmente estar nessa lente, né? Quer dirigir especificamente para alguém? Não, acho que eu queria que todo mundo passasse um pouco da visão, assim, de como as mídias podem ajudar o projeto de você. Então, como é que uma mídia pode chegar no Santa Amaro, de que forma, entendeu? Furar mesmo essa bolha de estar lá no jornal, no metrô, que seja. Sem pagar, tá, gente? Que a gente, né? Que é, Léo, diga lá. Que seja, de uma outra forma. Eu acho que o desafio não é só furar a bolha, a gente estava conversando sobre isso. É furar a bolha, mas atravessar camadas também. Porque você fura a bolha, mas você ainda continua na superficialidade. Principalmente quando a gente está falando de projetos, programas dentro da comunidade, né? Eu acho que a gente, como organização que está tocando no território, a gente entende o papel da assistência, ela é super importante. A gente não está falando aqui contra a assistência. Mas está falando do processo do fortalecimento do tecido social desses lugares. Então, quando a gente olha muitas vezes a forma como a favela ela foi estigmatizada durante muito tempo, mas hoje, como falam da favela também, parece que é de uma forma que às vezes chega a ser pejorativo, mesmo falando bem. Mesmo falando bem, ela ainda é pejorativa, ela traz um incômodo que para o favelado, que hoje tem orgulho de ser chamado de favelado, porque as minorias, quando elas se apropriaram desses termos, elas hoje falam com muita potência de sou favelado. Né? Eu não posso dizer que eu sou favelado, mas eles falam sou favelado. Quando eles assumem isso para aqui, quando eles olham talvez a forma como a gente ainda descreve a comunidade, ainda dá uma coisinha do tipo, ainda não é isso. Não é? Parece legal para quem está para fora, mas para dentro não. Então, não é só furar bolha. Eu acho que a mídia precisa, de fato, adentrar nesses espaços. Conhecer as histórias de quem está fazendo acontecer. O Jean, certamente, tem uma história incrível por trás disso, que, por enquanto, só vê lá na arte que ele está colocando, no programa, na coisa que ele faz. Mas o histórico dessa pessoa, que fez com que ele produzisse e criasse aquilo de uma forma bacana, tem que ser contada também. Então, eu acho que a mídia é um convite para a mídia, né? Vem para dentro, vem conhecer a essência, vem compreender de fato o que acontece, quais são as histórias, quais são as dificuldades, e não ficar talvez só numa coisa que muitas vezes a gente fala muito, né? Da própria soft power carioca, tá? Qual é o soft power da favela? A contribuição para o soft power do Rio.
É isso, muitas vezes a comunidade, a pista, se apropriou do cabelo nevado, se apropriou da moda, a gente está falando agora da moda, se apropriou da moda, né? Então, de repente, uma série de outras marcas vão pegar aquilo que começou na comunidade e vão aplicar lá, dando um estilo para um estilo, estilizando isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a forma, e a gente não sabe se comunicar. Eu acho que a gente não sabe se comunicar. E aí ajuda, talvez seja nesse sentido também. Ajuda a gente a se comunicar. Como é que eu posso falar melhor desse projeto? Como é que eu posso falar melhor dessa pessoa? Como é que eu posso falar melhor desse empreendedor? Porque ele não está fazendo um projeto social, ele não está fazendo um projeto, um projeto assistencial. Ele está falando de negócios. Ele está falando aqui de gerar lucro, mas gerar impacto acima de tudo. Então, eu acho que quando a gente olha para essa questão da mídia, acho que é um convite. Vamos adentrar, vamos penetrar um pouco mais fundo, vamos furar a bolha, mas ainda tem camadas ali que a gente precisa aprofundar para garantir. Vamos passar. Você lembra que quando eu aqui estava meio que me apresentando, eu dizia a visão das coisas, né? Por acaso eu integro uma rádio popular, né? Eu estou conhecendo também a comunicação agora, depois de 40 anos, diferente, né? Mas você veja o caso, muitos aqui podem não ouvir a Tupi, né? E o convite fica aberto para que ouçam, né? Mas certamente o motorista do ônibus que você pega ouve a Tupi. O porteiro do edifício onde você mora, ele ouve a Tupi. O médico que você vai se consultar, ele também ouve a Tupi. O advogado também ouve a Tupi. Essa é a vantagem de uma emissora popular. E como ela perpassa como uma água que passa, às vezes, por uma tela, que você fala assim, tem que vir mais, e a água ela passa por aquela tela, ela deixa umedecida aquela tela, como a plantação, como as coisas, elas, às vezes, nos permitem uma possibilidade que a gente não viu ainda. Porque se a Tupi tem 89 anos, né? Completará 90 o ano que vem. Você é uma das emissoras mais populares do Brasil. Você é uma emissora que tem uma variedade gigantesca. Eu chamo de, na comunicação da minha área, como a Academia Brasileira, não de letras, mas de rádio. Nós temos talvez uma quantidade de profissionais considerados idosos por muitos, mais experientes do que a esmagadora maioria das outras emissoras. Mas as outras emissoras também têm seus espaços populares. Aqui é a Record representada ainda aqui pelo Clube de Mídia e outros veículos e tal. Então, há possibilidade, eu acho, de aproximação, sim, e menos com aquela história. Grande mídia. A gente tende a ver as coisas como um monobloco. Será que existe mesmo este monobloco? E se a gente começar a ter diálogos criativos, como hoje aqui? Por que a Tupi está aqui? Porque o Clube de Mídia se engajou nisso aqui? Por que a publicidade está interessada em repensar a aplicação das marcas? Porque todos nós estamos interessados em abrir. Nós somos, na verdade, uma comunidade na que temos os nossos limites. Eu estou só dizendo que é possível, eu acho, abrir esse espaço. Mas vamos lá, Jean, você que é o convidado, não eu, por favor. É muito bom. Eu acho que é isso. Você falou bastante aí sobre vir para dentro e eu acho que é isso. Tem que se conectar, de fato, com o nosso território, né? Tem que se conectar com a nossa história, tem que sintonizar. E é isso, conhecer nosso movimento, fazer parte da nossa comunidade. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 500 pessoas do Brasil, que todo dia a gente tem uma oportunidade, um edital, um evento, algo, e a gente consegue se comunicar e trocar, e muitas coisas acontecem, sabe? Então, é isso. Fica o convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho. 2050 Oficial no Instagram. A gente tem um site, uma plataforma, onde a gente também comercializa alguns produtos, para além da prestação de serviço. Então, quiser falar sobre inovação, quiser falar sobre tecnologia, fica a conexão. Só chegar mais perto e é isso. Não sou um bom comunicador na minha área, não. Ele é um cara de marketing também e de publicidade. Quer acrescentar alguma coisa? Ou eu só queria dizer para para quem estiver interessado em conhecer mais sobre a Redes, dá uma navegada no nosso site, tem todas as informações, é um site muito completo para você navegar, conhecer os eixos, os projetos que tem lá. A gente tem um projeto forte de comunicação popular dentro da Rede da Maré, a gente tem um jornal, que é o Maré de Notícias, a gente distribui 20 mil exemplares dentro do território da Maré de um jornal físico, a gente tem o Maré Online, a gente tem a nossa madrinha, que é a Flávia Oliveira, que está sempre com a gente, participou de vários processos formativos com esses jovens. A gente tem muitos jovens jornalistas na Maré. Eu coordeno diretamente uma equipe de comunicação na Redes, porque, assim, 46 projetos, como você dá conta de sair nas redes sociais, de falar daquele projeto, amanhã tem seminário de educação, só que ontem
estava tendo operação policial na Maré. Como que você comunica isso para o morador? Então, a gente está o tempo inteiro, se você olhar lá nas nossas redes, atualizado, comunicando, falando do que a gente está fazendo. A gente é um projeto muito territorialista, né? Então, a gente sempre está falando das coisas que acontecem ali dentro do território da Maré, mas a gente está sempre se comunicando com outras redes, com outros projetos, com outros núcleos de comunicação do território no Rio de Janeiro, mas também do Brasil. Então, eu acho que quem quiser conhecer mais sobre os projetos da rede, eu achei legal que ela falou, divulguem aí esses projetos no metrô. Cara, eu trabalho muito com isso e, assim, eu nunca consegui fazer nada de graça. Tudo a gente tem que pagar. Então, isso, inclusive, quando eu faço o projeto, e eu faço alguns projetos fora desse eixo da Maré e de periferia, e quando eu faço, sei lá, em Botafogo, é muito mais fácil eu conseguir uma coisa de graça do que quando eu faço para Maré. Então, só para deixar esse alerta aí. Eu contraponho dizendo que vocês são apenas 3 exemplos nessa nossa palestra aqui de pessoas e de grupos e de comunidades, de artistas, de desenvolvedores, né, e que realizaram. Portanto, vocês existem. Certamente não vai demorar muito, a mídia do metrô, que é muito importante, será pequena, né, como vocês já demonstraram, para coisas que vocês já fizeram, né? É só uma caminhada ainda. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos também por acompanhar o nosso módulo aqui, e vamos ter um próximo, e eu acho que vai ser bem interessante também. Obrigado, gente. Um bom dia a todos. Uhul!